Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, e hoje é dia de tratar de um assunto que foi escolhido pelos padrinhos do canal lá no nosso grupo do Facebook, que é a relação da espiritualidade com a alimentação. Esse é um tema muito polêmico dentro da espiritualidade, que é a questão da alimentação, principalmente a alimentação de outros seres. Comer carne, por exemplo, carne de boi, carne de frango, carne de porco, de peixe. Comer carne ou se valer de algum alimento que vem de um animal, que vem de exploração de um animal, sempre foi uma grande polêmica dentro do meio espiritual. Por que então essa grande polêmica? Vamos lá. Existem crenças de que se a gente se alimentar da energia do animal, a gente acaba se alimentando do sofrimento que vem desse animal. E que, independente também de ter o sofrimento ou não, muitos espiritualistas não querem se alimentar da morte de um outro ser. Ao mesmo tempo, nós temos espiritualistas que acreditam que isso não importa, que dentro de uma crença espiritual, os animais, eles têm uma consciência muito diferente da nossa, eles têm uma consciência inferior à consciência divina que habita o ser humano, e que por isso eles não têm esse mesmo entendimento que a gente tem, no sentido de que a serventia deles também não é uma delas ser alimento, por exemplo. Já vê que isso já é polêmico, né? Porque se você for vegetariano, ouviu isso, ficou incomodado. Se você come carne e ouviu o outro lado, também ficou incomodado. E na verdade, no fundo, isso mexe com crenças limitantes de cada um. Não existe dentro da espiritualidade mundial um consenso sobre isso. Existem vários tipos de espiritualidade que comem carne. Normalmente a gente fala, do Oriente vem essa ideia de não comer carne. Na verdade, isso vem da Índia. Na China, os espiritualistas comem carne. No Japão, muitos espiritualistas comem carne. Na Índia, existem tradições, principalmente dentro do hinduísmo, né, que a gente chama de hinduísmo, mas é um conjunto de crenças lá que formam o corpo religioso da Índia, que você tem lá crenças que realmente, por exemplo, a vaca é sagrada e não se come carne. Mas isso é num pedaço da Índia. 27% da população da Índia é vegetariana. É gente pra caramba, vamos combinar que é gente pra caramba. Mas a gente imagina que a Índia inteira é vegetariana e não é 1/3 do país. E olha só, eu e o Bruno a gente esteve lá na Índia. Em muitos lugares que você não pode comer a carne da vaca, você podia comer carne de búfalo. Você encontrava carne de búfalo. E carne de frango é comido e consumido, deve ser a base da dieta da Índia, a carne de frango. Depende muito da crença individual de cada um. Não existe um consenso espiritual de poder ou não poder. Se você foi criado dentro de um paradigma de que comer carne te prejudica espiritualmente o seu crescimento espiritual, você escolheu acreditar nisso porque alguma linha espiritual te convenceu disso. A mesma coisa de quem justifica comer carne porque os animais são seres sencientes de nível inferior, perto da alma humana que está divinizada, muito próxima de Deus. Também é uma crença de um paradigma que te colocou para justificar o porquê que você faz isso. Aqui eu tenho que fazer um parênteses porque é o seguinte, muitas vezes a gente vai fazer um ritual, vai fazer uma meditação, vai passar por um processo de iniciação. E é comum que nós ou jejuemos completamente de todos os tipos de alimento, para que isso faça o nosso corpo físico cansar, gastar muita energia sem ter reposição pelos alimentos. E isso vai fazer com que o nosso racional dê uma quebrada, e aí a nossa área do nosso mental abstrato possa absorver um processo de iniciação, mas também você não vai fazer um ritual importante, espiritualizado, com o bucho cheio de comida, ainda mais com a energia de um animal morto dentro de você. É para ser pesado mesmo essa ideia. Então você pode consumir carne na sua vida, mas quando você estiver no momento do ritual, você pode evitar, porque a carne é um alimento pesado, é um alimento denso. É um alimento que precisa de energia densa para ser digerido. E como o mundo não é só dividido em espírito, mente e emoção, existe o plano físico, a comida densa é necessária. Ela pode ser substituída, em vez de carne ser uma raiz, como uma batata, uma mandioca, comida da terra, mas para quem come carne tem que entender que são comidas pesadas para digestão. Comidas em que não só são pesadas, mas que geram ali. Pô, você come uma feijoada. Cara, depois você come uma feijoada, dá um sono depois do almoço. Aquilo ali é o seu corpo tendo que jogar energia, sangue na sua região ali do estômago, do intestino, para conseguir digerir aquilo, absorver tudo aquilo. Aquilo te cansa, te drena energeticamente. E num ritual que você vai passar por um momento de sutilização, o melhor é ou jejuar, para que você não tenha nenhum gasto com esse tipo de energia densa, porque toda comida é uma energia densa em 1 grau ou outro,
ou comer coisas leves para esse momento. Então, isso tem muito mais a ver com a nossa crença individual, do que a gente aprendeu a acreditar, do que realmente com algo que espiritualmente é testado e comprovado. Ainda mais porque a gente está falando de espiritualidade, a gente não está falando de ciência. A espiritualidade, ela é subjetiva, ela não cabe no método científico. Você pode, pelo método científico, dizer se o desmatamento para ter pasto e criar gado causa o efeito estufa, e isso é outra parada. Esse é o lado científico da coisa. Aqui a gente está discutindo o lado espiritual. E por que a gente tem que se perguntar se a nossa crença é realmente uma crença fundamentada ou se a gente preferiu essa ideia? Porque o que acontece é que muitas religiões sofrem preconceito por causa do sacrifício. Muitas religiões praticam o sacrifício animal porque elas acreditam dentro daquela religião que o animal, ele é algo que pode ser sacrificado a Deus porque ele é produto de Deus, ou produto de Olorum, ou produto, enfim, do Criador, e que ele é feito para servir à humanidade. Esses animais que são sacrificados em ritos religiosos são animais que são consumidos, são comidos, todas suas partes são aproveitadas. Não é muito diferente do que matar 1 milhão de perus no Thanksgiving americano, ou 30 milhões de chesters para comemorar o Natal no Brasil. É matar animais por causa de um culto religioso. O Natal só é um culto religioso mais bonitinho, mais empacotado para nós ocidentais, brancos. Para uma galera que pratica religiões de matriz africana, o cara vai lá, faz todo o ritual para fazer o sacrifício do animal. Depois aquela carne é consumida pelas pessoas. Aquilo não é jogado fora. A morte do animal não é simplesmente jogada fora. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes a gente carrega o nosso preconceito com crenças que a gente não conhece direito, porque não são do nosso dia a dia, e acha que aquilo é selvagem. Não. Aquilo tem uma explicação religiosa e mágica muito forte. O sangue tem muito poder, a doação da vida tem muito poder, a ideia do sacrifício tem muito poder. No cristianismo, a base do cristianismo é o sacrifício de Jesus. É Jesus se entregar para ser morto, para poder depois ressuscitar. Então a gente vê o sacrifício embalando várias religiões diferentes. Quando alguém faz um jejum muito forte de vários dias, isso é um sacrifício. Você está matando pedaços do seu corpo naquele momento que estão sendo digeridos pelo seu corpo para poder se manter vivo. Em menor grau, num grau mais micro ou num grau mais macro, a gente vai estar falando sempre da mesma coisa. Esse sacrifício, ele pode ser físico, representado por um sacrifício de sangue que traz esse poder mágico, mas vocês já pararam para pensar que, como espiritualistas, a gente não acredita só no corpo físico? Os espiritualistas acreditam no corpo emocional, no corpo mental, no corpo espiritual. Você já pensou quantas vezes você fez um sacrifício emocional, um sacrifício mental, um sacrifício espiritual? Quantas vezes você pode ter, inclusive, sacrificado o emocional de outro e feito um sacrifício do corpo emocional daquela pessoa dentro de uma ação ou de um ato que você praticou? Eu quero trazer esses questionamentos para que a gente saia um pouco do mundo comum. Aqui no canal a gente gosta de provocar essas reflexões. E eu quero que você se desarme. Não quero que você pense assim, mas eu acho um absurdo matar os animais, não sei o quê. Talvez você ache um absurdo porque você foi criado desse jeito. Você tem uma crença que te limitou a pensar desse jeito. Ou com a vida, você foi vendo coisas que você não foi gostando e que te fizeram ser daquele jeito. Mas você ficou daquele jeito porque você consumiu uma bolha de conteúdo que te fez ser daquele jeito. Então não dá para um lado recriminar o outro. Não dá para você recriminar quem come carne, nem que você que come carne recriminar quem fala para você não comer carne. Porque cada um cresceu dentro de uma bolha, de uma espiritualidade que é múltipla no planeta, que não existe um consenso entre ela para o consumo de carne ou não, por exemplo, e que já que elas não têm um consenso, cada um acaba escolhendo no fundo o que quer. Você é produto do meio que você viveu e das informações que você absorveu. Então questiona, é isso mesmo? É nisso que eu acredito? Qual é o mal de fazer isso? O que a minha ação gera, espiritualmente falando? Como eu disse, não vamos entrar na parte prática da coisa, de poluição, de consumo de carne, de geração de CO2, não vamos entrar nisso aqui porque não é a ideia desse vídeo. A ideia é você se questionar se você é produto dos seus próprios refinamentos das suas crenças ou se você é produto de uma crença, de um paradigma que você resolveu comprar aquele paradigma para você porque era mais confortável e mais fácil de seguir aquele paradigma. No fundo, a gente está todo mundo no mesmo barco. Espiritualmente falando, um lado não deveria condenar o outro. Um lado tem ótimos argumentos para defender o sacrifício, o
tanto de energia que aquilo movimenta, um lado tem argumentos muito bons também para defender que isso não precisa ser feito, que você pode substituir isso por outras coisas. Talvez você não alcance o mesmo nível energético, mas pode chegar muito próximo e pode repetir esse ritual mais vezes para chegar naquele nível energético. No fim, galera, é a escolha de cada um que vai escolher o que acredita. Então, sem brigas, estamos todos aqui para aprender nesse mundo. Cada dia nós temos que estar com nossas mentes abertas para absorver mais conhecimento, para que a gente amplifique o nosso entendimento de como o mundo funciona. Se você gostou desse tema, se você está pensando sobre o porquê que você faz uma coisa ou outra dentro da espiritualidade, quem sabe esse pode ser o primeiro passo para você olhar depois para o mundo prático e como isso realmente afeta o mundo prático. Só um vídeo de reflexão, só uma provocação, não quis defender aqui nenhum lado, nenhum ponto, porque eu quero que você tire suas próprias conclusões. Um beijo no seu coração, esfirras vegetarianas para uns, esfirras de carne para os outros, com um pouquinho de limão. Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo.